Boa tarde, pessoal. Nós do grupo 5 vamos abordar sobre o período da Contra-Reforma. Segue a introdução. Boa tarde, eu sou a Mônica e eu vou fazer a introdução. A Contra-Reforma começou em meados do século XVI, mais precisamente em 1545, logo após Martinho Lutero afixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ela foi uma reação da Igreja Católica ao avanço das igrejas protestantes durante o século XVI, reafirmando os dogmas católicos e o poder do Papa. Esse foi o momento em que a Igreja quis redefinir a sua doutrina, desenvolvendo uma nova disciplina de cristianismo para o clero, já que a população estava se afastando dos dogmas da Igreja, após as renúncias do protestantismo. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu conter o avanço do catolicismo em alguns países como Itália, Espanha e Portugal. Boa tarde, eu sou a Daniele e vou dar início ao Concílio de Trento. O Concílio de Trento consistia na reunião das principais autoridades eclesiásticas para deliberar sobre os assuntos doutrinais e pastorais. Já nos anos de 1545 entre 1563, organizou-se com o objetivo de tomar posições referentes às críticas dos reformistas protestantes. Uma das ações principais do concílio foi a reafirmação dos dogmas da fé católica e principalmente da liturgia. Outro ponto importante das resoluções do Concílio de Trento foi a reafirmação de que os sacerdotes, os santos e a Virgem Maria possuíam um papel fundamental e indispensável na mediação entre os fiéis e a divindade trinitária. Boa tarde, eu sou a Nicole e vou apresentar sobre a Companhia de Jesus. Não tem como falar de Contra-Reforma sem citar a Companhia de Jesus, porque foi ela quem auxiliou na expansão do catolicismo. E essa comissão, cujo lema traduzido significa Para a Maior Glória de Deus, teve a missão de realizar trabalhos missionários, dar assistência aos enfermos e atender principalmente às solicitações do Papa. E nesse período, os padres jesuítas assumiram então um importantíssimo papel, porque foi deles a ideia de catequizar e recatequizar nações e povos inteiros. Inácio de Loyola foi o grande fundador dessa companhia em 1534, e um pouco tempo depois ele se juntou aos estudantes da Universidade de Paris, os jesuítas, com a intenção de expandir a Contra-Reforma, fortalecer o catolicismo e expulsar a religião protestante. Isso se propagou tanto que em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, o empenho apostólico desses padres conseguiu converter pessoas que tinham simpatia pelas práticas protestantes, fazendo com que elas permanecessem na Igreja Católica. Com isso, óbvio, em pouco tempo depois, os padres adquiriram uma forte influência no meio social. E entre os séculos de 16 e 17, eles se espalharam por Portugal, desenvolvendo trabalhos educacionais, classificando-se em sua maioria como educadores ou confessores dos reis da época. E entre eles se destacou Dom Sebastião de Portugal. Atualmente, a Companhia de Jesus conta com mais de 24 mil membros em 120 países. Oi, eu sou a Isabelle e eu vou falar sobre a Inquisição. A Inquisição era uma instituição que promovia a perseguição dos hereges, e a sua atuação foi muito forte entre o século XII e XIV, perdendo um pouco da sua força durante o século XV. Por meio do Papa Paulo III, a Inquisição ganhou força novamente e foi utilizada como forma de silenciar aqueles que não professavam o catolicismo. Ao longo da Contra-Reforma, foi a instalação dos tribunais da Santa Inquisição. Os hereges, ou seja, aqueles que contestavam doutrinas católicas, eram julgados e, caso fossem condenados, eram excomulgados ou até mesmo mortos na fogueira. No começo da modernidade, vários cientistas começaram a estudar o funcionamento do universo. E se a descoberta fosse contrária à concepção católica do mundo, esses cientistas poderiam ser punidos pela Inquisição. Giordano Bruno foi um dos pensadores da ciência moderna julgados pelo Tribunal Eclesiástico. Como ele se recusou a negar seus estudos, foi condenado à morte na fogueira, né? O índice, que é o índice dos livros proibidos, foi criado como uma defesa da Igreja diante a invenção da prensa e da reforma protestante, que é ameaçar a autoridade católica. Era uma lista de publicações que consistia numa lista de livros considerados imorais ou contrários da fé pela Igreja. Os exemplares deles eram queimados e seus criadores perseguidos, e quem o possuísse eram processados. A primeira versão do índice foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559, que censurava 550 obras. E uma versão de revista que foi autorizada pelo Concílio de Trento,
A última edição do índice foi publicada em 1948, que censurava 4.000 títulos. O índice só foi abolido pela Igreja Católica em 1966, pelo Papa Paulo VI. Nessa lista estavam os livros que iriam contra os dogmas da Igreja, que continha conteúdo tido como impróprio. Durante o jubileu do ano 2000, o Papa Paulo II promoveu uma revisão de atitudes da Igreja Católica ao longo dos séculos. Ele reconheceu vários erros cometidos pelo clero durante a Inquisição, como o julgamento de Giordano Bruno, Joana d'Arc, que morreram na fogueira, bem como Galileu Galilei, que renegou seus estudos. Os sucessores de João Paulo II, Bento XVI e Francisco, tomaram medidas no sentido de abrir arquivos do Vaticano para que outros estudiosos pudessem ter acesso aos documentos históricos, como do período da Contra-Reforma, e analisar atuações da Igreja Católica naquele período histórico.